Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam conosco, irmãos, nesta manhã de domingo, uma manhã especial, porque nós estamos fazendo a abertura das programações para as crianças. O mês de outubro é o mês da criança, não é? Quando estávamos ainda nos cultos presenciais, nós tínhamos umas festividades e várias reuniões com muitas crianças. Não estamos podendo fazer isso, mas não vamos deixar passar em branco, não é? Então os irmãos estão vendo aí, através das imagens, uma decoração diferente. Vamos ter a participação da liderança das crianças também, e também das próprias crianças. Mas queremos, irmãos, dar uma palavra em relação, então, a esta situação que perdura. Mais uma vez, então, estamos reunidos de forma online, né? Aguardando a possibilidade de nós retornarmos. Os irmãos devem estar lembrados de que na vez passada, quando nós nos decidimos por não mais continuar com o culto presencial da quarta-feira, nós falamos da possibilidade de retornarmos agora no início de outubro, dependendo da média que tivermos de óbitos e também em relação à tendência do Rio de Janeiro. Então, até terça-feira pela manhã, os irmãos aguardem esta nossa posição. Nós estamos acompanhando isso com muito cuidado. Na verdade, nós tivemos a média de setembro menor do que a de junho, menor do que a de julho, mas maior do que a do mês de agosto. Na verdade, houve um aumento de 42,5% na média de óbitos em relação ao mês de agosto para o mês de setembro. Estamos começando agora, então, um novo mês, e por isso acompanhando nesses primeiros dias a média que temos, não é? Para a gente poder, então, ver se a gente, segunda noite ou terça de manhã, no mais tardar, a gente dá o veredito em relação se vamos permanecer aguardando mais um tempo, ou se já poderemos ter na próxima quarta-feira o nosso culto presencial. Nós temos que aguardar. Na cidade do Rio de Janeiro está com 11.100 óbitos registrados. Campo Grande é o lugar do Rio de Janeiro, é o bairro do Rio de Janeiro que apresenta o maior número de pessoas infectadas e que tem já 435 óbitos, uma média de 50 pessoas, 18 pessoas, parece, por dia. Então, de qualquer forma, são coisas que nos preocupam, irmãos, que nós temos que, embora no meio das informações desencontradas, nós temos que tomar a prudência necessária. Teve gente que me perguntou se eu sei que há membros da igreja que estão indo à praia, tem pessoas da igreja marcando encontro na beira da piscina, tem gente indo para lá e acolá. Veja bem, cada um, irmão, faz aquilo que acha que pode fazer. Você crente, você cristão, só não pode esquecer uma coisa: você tem a mente de Cristo. Então procura lembrar disso e tentar pensar o que Cristo pensaria nessa situação. Não é um desafio a ser feito em nome do que esse desafio? Bem, eu não acredito no que as autoridades estão falando. É um direito até nosso, porque eles dão razão para isso, mas isso não nos tira o direito de pensarmos nos demais. Então eu, de repente, não estou muito a favor de que a igreja volte, né, a ter os seus cultos presenciais, mas eu não estou me cuidando em relação a isso, né? Eu estou fazendo coisas que, né, de repente, podem trazer para mim a enfermidade ou podem me tornar também um transmissor da mesma. Por isso, irmãos, é o nosso pedido, desde que quando começamos a aventar a possibilidade de voltar aos nossos cultos presenciais, daquela oração que o Senhor nos ensine a voltar. Não vamos esquecer disso, que Deus possa conduzir esse culto através do seu Santo Espírito, porque esse culto é para Ele, por causa dEle, e nós queremos então nos colocar sob a direção do Espírito, entregando a todos quantos estão participando do mesmo. Que Deus então abençoe a nós todos e que o Senhor receba então a nossa expressão de adoração. Um prazer enorme estarmos aqui dia tão especial, realizando esse culto, abrindo o mês de outubro, que é o mês que a gente comemora o mês da criança.
Os anos anteriores estávamos aqui com o nosso púlpito florido com as nossas crianças, mas em breve tenho certeza que estaremos aqui com todos e todas as crianças louvando e adorando ao nosso Senhor. E antes de iniciar o culto, eu gostaria de, desde já, agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram e se envolveram para que nós pudéssemos realizar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aos pais que nos ajudaram, muito obrigado, fica aqui o nosso carinho, a nossa palavra de gratidão. Ao Marcelo, à Aninha, que estão sendo incansáveis em nos ajudar. Então, fica aqui a nossa gratidão. Leiamos, então, queridos, o texto de introito. Ele se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Leiamos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Mediante a essa leitura, nós teremos agora o nosso hino congregacional, do HCC 110. Bom dia, amada igreja. Bom dia, garotada! Dá vontade, eu falo assim, querendo ouvir o som das crianças. Olha, crianças, vocês são bênção do Senhor. Vocês enchem o nosso coração de alegria. Vocês renovam a nossa esperança. E eu convido a todos para então cantarmos juntos. Jesus foi criança como eu. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Quando certa vez foi passear, no caminho ele se perdeu. Seus pais o procuraram sem poder achar, porque foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Quando as mães quiseram ver Jesus, seus filhinhos ele abençoou. Que venham as crianças, ele respondeu, porque foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Aos que o seguiram ensinou: se alguém quiser chegar ao céu, tal qual uma criança deve se tornar, porque foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Amém. O culto desta manhã tem um tema, e o tema é Criança, uma obra-prima de Deus. Agora eu vou falar especificamente para as crianças. Está todo mundo aí na sala? Tá? Nossa, muito bom. Vamos repetir, crianças, o tema do nosso culto? Então vamos lá.
criança, uma obra-prima de Deus. E realmente é uma obra-prima de Deus. E nós louvamos a Deus pela vida de todas as crianças da nossa igreja. Que elas saibam que elas são muito amadas por todos nós, né, tia Valéria? Nós amamos muito cada um de vocês, as famílias de vocês, estamos morrendo de saudade e quando a gente voltar, vai ser uma grande festa. Então, mais uma vez, vamos repetir, crianças? Vamos lá, então. Criança, uma obra-prima de Deus. Quem é uma obra-prima de Deus? Você, criança. E dando sequência ao nosso culto, então, nós iremos agora para o nosso momento de oração. Então, crianças, prestem bem atenção, porque o nosso pastor vai fazer o momento de oração. Então, ó, vamos ficar quietinhos, com as nossas anteninhas bem ligadas, para ouvirmos tudo que o nosso pastor tem para falar para a gente, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente, mediante Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. Aceita nossa declaração de louvor, nosso canto, quando mais uma vez declaramos que te amamos, em que pesem as nossas limitações humanas e desencanto. Esses são ainda os tempos da Covid-19, que nos impedem de nos reunirmos como tua igreja em nosso templo, o que nos comove. Porque és misericordioso e compassivo. Ajuda a nos mantermos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial, reconhecidos de que em meio a tanto engano, o que há de real é que tu nos livraste da pior de todas as pandemias, a perdição eterna de todos o pior mal. Obrigado pelos que estão vencendo esta pandemia e pelos que, por causa dela, descobriram que em Jesus Cristo, nosso Redentor, vive e nos guia. Quantos aprenderam e ainda estão aprendendo nesses dias difíceis, que estavam navegando em barcos aparentemente seguros, mas que começaram a fazer água, afundaram, colocando-os em apuros. As garantias que haviam sido dadas acerca deles foram falsas, vazias, e por isso eles foram incapazes de suportar as águas bravias por causa das ventanias que vieram e viraram o mundo de ponta cabeça. São duras as realidades que nos cercam. Esta pandemia, uma cidade violenta, com tanta desonestidade, hipocrisia, um país de terras queimadas e carestia, corrupção e covardia, se deixando levar por uma maldosa gritaria. Sabemos, Senhor, que todas essas duras realidades nos acontecem porque a humanidade nega o juízo de Deus, ridicularizando-o, quer por meio dos que negam a existência de Deus, quer por meio dos que procuram encaixar Deus nas suas preferências e imaginação, e ainda pelos que te substituem, Senhor, pelos seus falsos deuses e redentores, mentirosos salvadores, que fazem do que os seguem eternos perdedores. Mas como tua igreja, temos falhado, contribuindo com as nossas atitudes, para que o mundo se veja no direito de questionar o teu juízo, teu aviso, entendendo que a tua ira não passa de uma ficção a serviço da ambição, sem compaixão, dos interesses das igrejas. Mas este juízo, Senhor, nós sabemos, realmente existe, e que o não se buscar a misericórdia divina está tornando a vida no cadafalso da humanidade. Então, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio,
dando-nos a tua direção para enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Descobrimos, Senhor, por causa desta pandemia, quanto estávamos dependentes, que ironia, de calendários, eventos, horários e tempos, tudo isto necessário, desde que firmado, centralizado no Calvário. Mas desejamos voltar ao nosso templo para juntos te cultuar, nosso intento. Por isso te pedimos, no momento, que tu nos ensine a voltar e repensar nosso relacionamento contigo e de uns com os outros. Sem ti, Senhor, não suportamos a dor. Deixamos-nos abater pela doença e pelo temor. Então, por causa da vida que tu nos dás, nesta trajetória, te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sem quaisquer exigências, pois jamais ousamos dizer o que deves fazer, que o digam os insensatos do engano candidatos. Prostramo-nos com temor e tremor perante a tua sabedoria e justiça incomparáveis, pedindo pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Que sejam alcançados, Senhor, por tua compaixão, inclusive através de nós que somos a tua mão, tua igreja, a única que pode, inclusive, anunciar que o remédio para a pior de todas as pandemias, a da perdição eterna, já existe, Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje, tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que estão passando por isto. Que não prevaleçam, ó Deus, os que se aproveitam desses dias para usufruir vantagens financeiras e políticas, os que negociam sem qualquer vergonha e compaixão a moral da nação. Que se arrependam enquanto há tempo. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos. Olha os que estão sem fontes de ganhos, os que precisam e ainda não receberam a ajuda do governo. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios outros, que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutando nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, estão colocando as suas em risco. Tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo. Por isso te pedimos por tua igreja em Uganda. Notícias vindas de Uganda nos falam de Sulaiman Pulizi, um antigo imame, líder religioso muçulmano, residente na região oriental de Uganda. Em 2017, Pulizi converteu-se a Cristo e levou à fé cristã seu filho e sua filha. Em julho de 2018, o filho Abdul Majidu, de 11 anos, e a sua irmã de 13 desapareceram da casa de Pulizi. Mas nesse último dia, 16 de setembro, a polícia ugandense descobriu o paradeiro da filha de Pulizi. Ela estava em mãos de um feiticeiro chamado Isufu Abdullah,
que mistura islamismo com feitiçaria e que o povo acusa de fazer sacrifícios humanos para aplicar a ira de Alá e dos espíritos africanos. Abdullah fez da menina sua mulher, mas o menino, Abdullah Madju, ainda continua desaparecendo, achando a polícia que ele já foi sacrificado pelo feiticeiro. Estou de luto por meu filho, que ao que tudo indica, foi sacrificado por este assassino. E estou de luto por minha filha, que foi transformada em objeto sexual por este xamã muçulmano degenerado, lamenta Pulizi ao ser entrevistado pelo principal jornal de Uganda. Segundo esse jornal, as pessoas estão dizendo que quem está na verdade por trás dos sequestros é uma mulher local por nome de Sania Muhammad, da mesma vila de Pulizi, que se apresenta como muçulmana radical e que se manifestou indignada com a conversão de Pulizi ao cristianismo, jurando que vingaria a honra de Alá. Mas a polícia também já descobriu conexões com outros 2 suspeitos islâmicos que teriam participado dos sequestros e que são suspeitos de já terem sequestrado outras crianças para serem sacrificadas. Pois, segundo a crença do tal feiticeiro e muçulmano, o sangue e os órgãos das crianças protegem, fazem as pessoas ficarem ricas, e que matar crianças não muçulmanas não é um erro diante de Alá, pois desta forma elas poderão ficar livres do inferno por não serem muçulmanos. Muçulmanos tradicionais sunitas, o grupo islâmico maior de Uganda, afirmam que esse é um tipo de islamismo desvirtuado do verdadeiro islamismo, que não endossa esse tipo de coisa. Mas há entre esses os que estão dizendo, por sua vez, que se Alá permitiu tal desgraça a Pulizi, é porque ele está fora da misericórdia divina, por ter abandonado o Islã, e que outras desgraças ainda poderão acontecer, servindo de aviso aos que acharem que podem deixar o islamismo e ficar impunes. A parte oriental de Uganda é onde vive a maior parte dos muçulmanos ugandeses, que representam 14% da população do país, ou seja, 6 milhões e 60 mil muçulmanos, numa população de 43 milhões e 200 mil pessoas, e cuja religião com maior número de adeptos é a Igreja Católica Romana, com 39% da população, seguida pela Igreja Anglicana, que tem 32% do povo e que é de tendências evangélicas. Os cristãos evangélicos e ou protestantes representam 13% do povo. Os conflitos provocados por muçulmanos no Oriente Ugandense são preocupantes, pois a violência contra os não muçulmanos que vivem na região é constante, e um movimento desejando separar esta parte oriental, transformando-a numa república islâmica, é cada vez maior, o que tem aberto a região à presença de grupos radicais islâmicos como o Shabab, o Boko Haram e o Estado Islâmico, que já mantém operações na região. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas, ou com os gemidos e aflições dos nossos corações, que sempre acham o descanso, o alívio em Ti. Vamos orar, queridos e queridas, por nossa lista de intercessão. Recorra ao seu celular ou às anotações que você tenha, mas não deixe de participar deste momento. Coloque esses nomes diante do Senhor. Eles são o seu ministério. Você tem uma responsabilidade por eles diante do Senhor. Tire lá do seu coração a preocupação por eles. Mencione as enfermidades, os seus nomes, agora, diante de Deus.
Vamos orar agora por nós mesmos, colocar as nossas aflições, insegurança diante do Senhor. Vamos orar pelos que estão conosco, pelas crianças que estão na sala, pelas crianças da família. Pelas crianças da igreja. Sempre encerramos, meus amados, esse momento de oração com um momento missionário que as crianças vão fazer, se envolvendo e orando também pela obra de missões. Nós teremos nesse momento o dueto que o Cizinho começou a brincar, dueto MM. Será da Manuela Maravilha e da Manuela Borges. Olá, meus queridos irmãos, nós estamos hoje aqui para fazer uma entrevista com o Lucas. O Lucas é o nosso filho mais velho, ele nasceu em 2013 e nós fomos para Burkina Faso em janeiro de 2014. O Lucas tinha apenas 6 meses, era um bebezinho, quando foi pela primeira vez conosco, então, no campo missionário. E passou sua vida inteira lá e agora ele vai contar um pouquinho da sua experiência ali em Burkina Faso. Filho, para começar, você é um missionário? Sim. Por que você é um missionário, filho? Porque cuido das pessoas. Também falamos sobre Deus para elas, para aprender a acreditar em Deus. E também nós sempre ajudando as pessoas com problema, um acidente acontecido. É? Uhum. Sempre ajudando. E como é que é o seu dia a dia lá em Burkina Faso? O que é que você faz? Eu faço coisas muito legais. Como o que, por exemplo? Tipo, eu corro, brinco meus bonecos que eu tenho. Uhum. Brinco meu brinquedo preferido. Qual é? Qualquer um que eu gosto, né? Ai, ai. E qual é o nome, então, da cidade onde nós moramos, lá em Burkina Faso? Agadugu.
Muito bem. O Agadugu é a capital onde nós moramos de Burkina Faso, né? E qual é a sua comida preferida lá de Burkina, da África? É molho de quiabo, bissap. Molho de quiabo. É, E bissap, a gente come ou a gente a bebe gente come, o bissap? e bebe bissap. Bissap é um suco, né? Feito da flor do hibisco, que é bem tradicional, bem característico lá. É gostoso? Muito gostoso. E Fala. nunca ouvi falar que é da flor. É uma flor sequinha que a gente faz, a gente ferve com a água, lembra? E vira o suco. É o preferido do Lucas e do Arthur também, né? Do seu irmão. E outra coisa, fala um pouquinho sobre os seus amigos lá de Burkina. Os meus amigos são muito legais. Eles se preparam para ser obedientes. Acorda cedo para ir para a escola. É? Falando coisa meio diferente. Qual o seu amigo preferido lá? Daniel. Me fala, conta pra eles um pouquinho sobre o Daniel. Daniel, ele é africano, fala francês. E ele se casou agora quando a gente viajou. E ele conhece nós, cuida de nós. Também. Daniel é o obreiro que nós estamos treinando. E ele tá com a gente desde que você era pequenininho, né, filho? Cuidar de mim também. É o melhor amigo do Lucas. Você sente falta Daí dele? por isso que eu. Daí por isso que eu sou um amigo dele. Porque ele cuidou de mim. E agora eu quero cuidar dele. E olha só, você falou que você fala francês lá com o pessoal, né? Vamos falar um pouquinho então francês aqui pro pessoal ver você falando francês? Bonjour, comment ça va? Comment êtes-vous? Muito bem. Comment vous êtes? Muito bem. O que você falou? Traduz agora pro pessoal. O pessoal agora quer saber o que é que você falou. Bom dia, como é que vai? Vocês estão bem? Muito bem. O Lucas está aprendendo francês, está sendo alfabetizado em francês lá na escola, Tô né? super aprendendo. Você foi incrível na escola, né? Tá nesse processo de alfabetização. E filho, para então terminarmos o vídeo, fala qual o desejo do seu coração para o povo lá em Burkina Faso. Falar de Deus. É? Fala mais. E também falar de Deus, depois aprender com Deus e viver com Deus. Falar sobre muitas coisas de Jesus. Muito bem. Esse foi então um pouquinho do Lucas, né, filho? Lindão. Um pouquinho do Lucas para vocês conhecerem. E esperamos aí ter mais uma próxima oportunidade para conhecermos um pouquinho mais sobre a vida e a história do Lucas lá em Burkina Faso, contar mais experiências para vocês. Tá bom? Obrigada. Que Deus abençoe. Dá tchau, pessoal. Tchau! A igreja, Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado um bom pastoreio na nossa igreja. Obrigada pelos pastores. Que o Senhor ajude as igrejas perseguidas. Que esse coronavírus passe logo, que os cientistas possam ter uma cura. Obrigada por tudo em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém.
Bom dia, igreja. Bom dia, crianças. Agora nós vamos passar para o nosso terceiro tópico, louvor e a consagração. Vamos ler todos juntos? E lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Mateus 21, 16. Agora o nosso irmão Gilberto Nobre vai estar falando para a igreja, no Igreja em Ação. Bom dia, amada igreja. Bom domingo para todos. Que Deus os abençoe. Tenha um dia excelente na presença do Senhor. Nós estamos aqui retornando, nossas atividades. Semana passada já estávamos aqui para anunciar, as atividades da igreja, algumas atividades, que são várias, mas nós vamos estar falando agora, primeiramente, sobre um convite para a união de casais. Olá, meus irmãos, paz de Cristo. Estou aqui para convidá-los para participar da união no próximo domingo, às 17h30. Nós estaremos aprendendo juntos sobre a sabedoria e como usá-la em família, A sabedoria de Deus, usando a palavra de Deus, aprendendo através da palavra, e que não é só para casal, é para toda a família. Então não esqueça. Próximo domingo, às 17h30, estaremos todos juntos aprendendo a palavra de Deus sobre sabedoria. Deus abençoe e até domingo. A irmã Mara falou aí próximo domingo, mas é nesse domingo agora, gente, tá? No final da tarde. Hoje, às 17h30, tá bom? Então, neste domingo, hoje, às 17h30, a irmã Mara estará falando sobre sabedoria na nossa união de casais. Nós temos também aqui agora, falando um pouquinho sobre a geleia missionária. Como os irmãos sabem, o trabalho de missões continua, Nós continuamos com os nossas parcerias missionárias, Nossos compromissos missionários, e a geleia missionária voltou às atividades, não a geleia, As pessoas voltaram a fazer geleia. Então, o que acontece? A irmã Simone, a irmã Márcia e a equipe também recomeçaram o trabalho da confecção das geleias. Mas como eu posso adquirir essa geleia? Irmão, por favor, é só ligar para a igreja durante a semana, no horário comercial, e o irmão terá a sua reserva da geleia feita. O irmão terá, então, o seu pedido anotado e vai ser entregue em casa, delivery. O irmão poderá ter, então, a sua geleia em casa sem maiores problemas. Com isso, ajudando também o nosso caixa missionário, ok? Nós temos também uma outra foto. Esse carro aí, essa doblô que está estacionado em frente à igreja, ele é um carro que recolhe óleo usado. E o Missões também, através da irmã Silvane também, temos aqui um galão que essa empresa deixa conosco aqui, e nós colocamos óleo usado dentro desse galão, e uma vez por semana, dependendo da necessidade, eles vêm colher. Eles pagam R$1 por cada litro de óleo usado. Então, se os irmãos, porventura, em casa, têm e queiram desfazer do óleo, tragam aqui para a igreja no horário comercial, que nós estaremos dando um destino, e também com isso, ajudando o conselho missionário no seu caixa, ok? Então, qualquer dia da semana, de segunda a sexta, o irmão pode trazer aqui pela manhã ou pela tarde, e nós estaremos então colocando lá no vasilhame específico, e com isso o irmão estará ajudando missões. Deixa eu botar meu óculos aqui, irmãos, que eu esqueci do óculos. É a idade, quando chegar a idade do Fernando, eu nem sei o que eu vou fazer. A
PGR, sim, a PGR na última sexta-feira, o projeto Igreja na Rua, né, eu chamo de PGR, esteve também à noite em Campo Grande, no centro de Campo Grande, nos arredores ali, em lugares estratégicos, fazendo o trabalho que eles gostam, né, e se apaixonaram por fazer, né, que é tentar fazer a redução de dano às pessoas com situação de rua e evangelismo estratégico, né? Estiveram ali distribuindo café, pão, água, né, e outros suprimentos também. O trabalho da PGR é diferente do trabalho, por exemplo, do Projeto Abraço. O Projeto Abraço, que é da Igreja Batista de Pedra Angular, visa levar o alimento ali à população de rua, em Campo Grande também. A PGR, além de levar também o alimento, a PGR faz um trabalho de ressocialização com essas pessoas, tentando também tirá-las da rua para encaminhá-las, aquelas que querem, né, para lugares onde possam ter o tratamento específico. E para terminar, irmãos, nós queremos agradecer, né? Vai aparecer aí o número das contas da igreja, e você, meu irmão, minha irmã, que tem ofertado, que tem trazido aqui à casa do Senhor seus dízimos, que tem colocado nas contas bancárias da igreja, nosso muito obrigado. Que Deus continue a abençoá-los rica e poderosamente. Tá? Nós estamos aqui, os irmãos podem trazer, como eu disse, presencialmente aqui na igreja, tem o gasofilácio, se quiser deixar na secretaria, como pode fazer a transferência bancária também. Tá? Que Deus a todos abençoe, né? Como diz o pastor, e repetindo todo domingo, mas é bom repetir, isso é bom, nós temos o milagre da contribuição. Por isso que a igreja está com as suas contas em dia, pagando todas os seus compromissos, correto? E nós estamos agora, irmãos, para poder colocar, né, a nossa igreja cada dia mais com as suas portas espirituais abertas, atendendo pessoas durante a semana que batem a nossa porta. A ação social da igreja, né? Bate a nossa porta. Nós temos aquele dia específico, que é o dia, última quinta-feira do mês, onde nós distribuímos cerca de 100 a 110 bolsas, né? E agora, nesses dias da semana, sempre aparece um ou outro solicitando ajuda, né? E graças a Deus, a despensa da igreja tem tido recursos para isso. Também nosso muito obrigado aos irmãos que fazem, né, a entrega desses alimentos e também contribuem para o Departamento de Ação Social da igreja. E também temos atendido alguns irmãos, né, que precisam às vezes de medicamento, que precisam de um auxílio, membros da nossa igreja, e também nós temos socorrido. Também. Então Deus abençoe a todos, dê um restante de dia na presença do Senhor, o começo de tarde também. Para não falar de comida, hoje eu não vou falar de comida, ok? Um abraço, irmãos. Deus abençoe. Louvemos a Deus, então, com o hino 173 do Inário para o culto cristão. Cristo tem amor por mim. Leiamos juntos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Cristo tem amor por mim, sei que a Bíblia diz assim, por crianças como eu, numa cruz Jesus morreu. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Sim, Jesus não tem amor, é meu mestre e salvador, ele sempre tem prazer de crianças receber. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Salvação me deu Jesus, quero andar na sua luz. Quando a vida terminar, viverei no eterno lar. Cristo me ama, Cristo
me ama, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Agora vamos passar para a leitura dos nossos aniversariantes da semana. Dia 4, Edson Ramaldes de Carvalho, Joana Pontes Faria. Dia 7, Osmar Francisco Fragoso, Paulo Roberto Antunes Pereira Júnior, Rogério Lourenço de Oliveira, Suzana Alves de Moraes, Zenilda Andrade da Rocha. Dia 8, Edson Ferreira da Cruz, Isabela Ecarde Monteiro de Godoy, Odete de Oliveira Duarte. Casamentos. Dia 4, Henrique Thaís Boldas de Trigo, 3 anos. Dia 5, Edson e Márcia Boldas de Coral, 35 anos. Dia 6, Aresvaldila Rúbia e Francineuma Boldas de Cedro, 36 anos. E José Carlos e Daiane Boldas de Trigo, 3 anos. E dia 9, Marlon e Deise Boldas de Zinco, 10 anos. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim e tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser, muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Teremos agora o Bernardo Gomes encerrando o momento de oração, de ação de graça e consagração. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te peço pelos dízimos, pelas ofertas, pelos aniversariantes, pela igreja perseguida, pelos missionários, e por cada coisa que você tem nos dado. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora teremos uma coreografia, uma participação muito especial da Manuela com seu pai, Alex. Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, eu lhe dou romance, mas nada capaz de ocupar teu lugar. Jesus
tua, fique à vontade. Tu pode morar aqui pra todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho. Só tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria conviver com você todos os dias. E agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui, não estás mais sozinha. Te fazer feliz é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua sala, pintar as paredes. Pode deixar que eu vou caprichar. Vou trocar a mobília, somente confia. Sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua, Estou à vontade, estaremos juntos pra todo sempre. tão engraçado como você me entende. É que te conheço antes que você nascesse. Nossa amizade será pra todo sempre. Bom dia. Obrigada, Manuela e seu pai Alex. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. Agora nós vamos passar para a proclamação e edificação. Leiamos todos. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6, 9. 7. Agora nós vamos estar chamando para a celebração da palavra o pastor Tiago, que tem 3 filhinhos muito lindos. Ele vai estar trazendo para a gente agora a palavra no nosso culto. Bom dia, igreja, graça e paz. Crianças amadas que estão nos assistindo, vocês são obras-primas do nosso Criador, obras-primas do nosso Pai Celestial, obra-prima de Deus. E eu acabo de descobrir que a máscara que a gente usa, além de nos proteger e tantas outras funções, ela também ajuda quando os pais ficam babando, né? Vendo os filhos, vendo essas crianças maravilhosas que têm abençoado tanto a nossa igreja. Eu estou realmente muito feliz, emocionado de poder estar aqui compartilhando com os irmãos nessa abertura que vai estar se refletindo sobre a obra-prima da criação, as nossas crianças como obra-primas que Deus nos deu. Que grande privilégio para mim, como a irmã Valéria já apresentou,
como pai de 3 filhos, e me sinto tão abençoado nesta igreja. Sinto-me abençoado pelo ministério infantil, pelas professoras que dedicam as suas vidas a ensinar os nossos filhos. Os nossos filhos, neste tempo, acompanhando online, ainda que a gente viu com um pouco de atraso os cultos infantis, as palavras que foram dirigidas às crianças, mas a gente pôde passar, compartilhar, e tem sido incrível como nossas crianças têm sido abençoadas. O meu desejo, no nome de Jesus, é poder estar encorajando, é poder estar abençoando, é poder estar intercedendo, ser um parceiro, enquanto essa luta que esses irmãos e irmãs têm se dedicado, e muitos pais também vêm se dedicando, que o Senhor continue abençoando tudo que envolve o ministério infantil da nossa igreja. Quero falar nesta manhã, neste culto, sobre os filhos, como a obra-prima da nossa relação com Deus. Os nossos filhos são obras-primas de nossa relação com Deus. Para tanto, quero compartilhar a inspiração divina que vem a nós através do Evangelho de Lucas. No capítulo 2, eu vou estar lendo o versículo 51 e versículo 52, mas todo este texto de Lucas traz reflexões extraordinárias sobre pensar, olhar e refletir na nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação enquanto filho, enquanto pai, pensando nas crianças como obra-prima de nossa relação com Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 51 e versículo 52, nos diz assim a palavra do Senhor. Então foi com eles para Nazaré, era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto é extraordinário, e pela graça do Senhor, o meu desejo é estar aqui, incentivando, inspirando, conclamando a nossa igreja e todos aqueles que nos assistem, ao quão primordial é a nossa relação enquanto filhos de Deus, filhos em uma família, a nossa relação enquanto pais. Vou pedir permissão ao teu coração de compartilhar um pouco de minha experiência como pai de 3 filhos. Meu filho mais velho está com 7 anos de idade. Eu creio que Deus tem mexido com as minhas estruturas desde o dia em que Ele permitiu que eu pudesse ser pai dessas obras-primas que trazem tanta alegria aos nossos corações. Mas eu peço permissão também ao seu coração, porque refletindo sobre a nossa relação paternal, eu imagino que há diversos contextos, há diversas dificuldades que se apresentam, diversas circunstâncias, e se nós vamos refletir também, enquanto filhos, eu não sei se o seu contexto foi tão feliz como o meu, mas eu estou aqui desejoso de abençoar a tua vida, porque sendo fruto de uma relação abençoada com meus pais, eu posso lhes afirmar, em Jesus Cristo, como isso produz vida ao nosso coração, como isso é sagrado, como isso é divino. E nós vamos estar refletindo sobre tudo a inspiração divina do texto que nós lemos. Chama a sua atenção para a relação enquanto pais e filhos. Veja o que diz ou inicia José Saramago ao falar sobre os filhos. Ele vai dizer que filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém
além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e aprender a ter coragem. José Saramago falando sobre filhos. De uma outra forma, nós temos o oráculo divino, que muito antes de José Saramago, a palavra do Senhor no Salmo 127, 3, nos diz: herança do Senhor são os filhos, uma recompensa que Ele nos dá. Há algo de Deus em nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais. Há algo de Deus, uma mensagem de amor, uma mensagem maravilhosa para cada um de nós, na maneira como nós somos criados e como nós também criamos os nossos filhos. Você já parou para pensar em como você cria os seus filhos, como isso traz uma influência? Qual é o tipo de vida que está se despertando? Algumas citações me vêm à mente e por isso eu me sinto extremamente honrado e feliz de estar compartilhando nessa ocasião. Recentemente eu estava lendo uma pesquisa, um livro, lembrando de uma pesquisa que nos veio ao coração, que nos abençoa tanto. Um livro chamado The Birth Order Book, falando sobre a ordem de nascimento. Por que você é do jeito que você é? O autor, escritor Kevin Lehman. E ele, quando reflete em seu livro, ele vai dizer que a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, a maneira como nós criamos os nossos filhos, tem muito a jogar sobre a sua personalidade, sobre o tipo de homem que ele vai se tornar. Neste momento, para os irmãos terem uma ideia, ele fala, por exemplo, sobre o primeiro filho. Geralmente o primeiro filho, por causa das atribuições, responsabilidades que os pais trazem sobre os primeiros filhos, eles acabam sendo líderes passivos ou agressivos. E de certa forma ele vai falando sobre isso. E quando ele estava então dando a palestra sobre este livro, ele estava falando a governantes, ele estava falando a chefes de empresas. E por um momento ele pediu então que ficasse em pé todos aqueles que eram primeiro filhos, dirigindo-se a governantes e líderes empresariais. E não para sua surpresa, diante de tudo aquilo que ele tem pesquisado, 90% de sua plateia ficou de pé. Como a maneira como nós criamos os nossos filhos tem uma influência nessa sociedade. Também, particularmente, a Junta de Missões levou para os seus missionários, recentemente, um trabalho conhecido, chamado como O Mundo Precisa de um Pai. E certamente falando, mexendo acima de tudo com a figura paterna, mas com lições profundas também tanto aos pais como às mães. Ele nos traz estatísticas e fala sobre a relação paternal e o que tem se desenvolvido no mundo a partir dessa relação. E tem alguns dados falando sobre 3 tipos de abandonos que estão ocorrendo com muita frequência nos nossos dias, nos dias atuais. Há 3 tipos de abandono. Às vezes crianças estão crescendo sem o seu pai por conta da separação, da morte. Perderam seus pais pela morte. Outros perderam por causa da separação. Pais que se separam e acabam que os seus filhos não veem mais os seus pais. Mas há também um outro tipo de separação, ou vamos dizer, de uma relação paternal negligente e tóxica. Quer dizer, pais que estão ao lado dos seus filhos, mas os seus comportamentos, a maneira de educar, a maneira de acompanhar os seus filhos, tem sido negligente e tóxica. E o que nós vemos na sociedade por causa disso, decorrente disso, vai dizer que 63% dos suicídios no mundo ocorrem por lares sem o pai. 80% dos estrupadores vêm de lares sem pais. 70% dos jovens em instituição de reabilitação vêm de lares sem pais.
32% de todas as crianças do mundo não vivem com o pai biológico. E a partir disso, eles vão então elaborar como é importante a figura do pai, o pai que não abandona, não negligencia o seu filho, mas está ali para cuidar. E por que eu trago todos esses dados para os irmãos? Eu quero provocar você nessa manhã. Eu quero provocar você que é pai, você que é mãe. Assim como desejo trazer à sua memória a sua relação como filho, para perceber o quão divino é, o quão sagrado é e quão especial é perceber a mensagem de amor de Deus para conosco, através desse nosso relacionamento paternal. Neste texto, nós temos um olhar, um deslumbre do autor do Evangelho de Lucas. A gente, como amantes da tradução da Bíblia, nós sabemos que muitos tradutores escolhem como o primeiro livro a ser traduzido o Evangelho de Lucas, por ser considerado talvez o Evangelho com mais detalhes sobre a vida e também a infância de Jesus Cristo. E nesses 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, há detalhes extraordinários, há um olhar extraordinário do autor, trazendo frases sobre a infância. E é verdade que o texto que nós lemos fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, Jesus Cristo a esperança de toda a humanidade, o Filho de Deus. Mas sim, meus queridos irmãos, nós podemos lançar um olhar sobre esse texto e aprender sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais. O texto, por diversas vezes, no capítulo 1, versículo 80, assim como no capítulo 2, versículo 40, no capítulo 2, 19 e 52, vai dizer que a criança crescia, se fortalecia diante dos homens e diante de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Estamos refletindo sobre Jesus, mas paralelamente está também a história de João Batista e a maneira como ele veio ao mundo, e a maneira como as coisas aconteceram, e a maneira como este autor vem declarar e vem nos inspirar quanto a essa percepção da criança como a obra-prima de nosso relacionamento com Deus. A partir de então deste contexto, a partir dessas palavras de Maria, quando no versículo 51 diz que ela observava todos os acontecimentos, do capítulo 2, versículo 51, ela diz que ela observava tudo e guardava isso no seu coração, refletia isso no seu coração, seguindo uma série de eventos sobre o anjo que apareceu a ela, dizendo que ela seria engendrado em seu ventre o Filho de Deus, a esperança da humanidade, aquela profecia que há tantos anos o povo de Deus esperava, e não só o povo de Deus, como toda a raça humana. E Maria recebe essa mensagem e toma a decisão de dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade, eu sou tua serva. Maria também pôde contemplar a maneira especial como Deus abençoou Elizabeth, o nascimento de João Batista, aquele que seria o precursor de Jesus Cristo. Maria pôde louvar a Deus, e no seu louvor ela expressa a esperança do seu povo e de toda a raça humana, o magnificar de Maria. Meus queridos irmãos, que maravilhosos detalhes nós temos neste texto, que mostra o quão sagrado é poder gerar um filho, criar um filho, ensinar um filho, instruir o filho e observar o seu filho crescendo na graça de Deus, crescendo em sabedoria diante de Deus e dos homens. E pela inspiração divina, quero chamar a cada um de vocês a perceberem suas obras-primas, a perceberem as crianças como obra-prima da relação com Deus. Primeira coisa que este texto inspira o meu coração é
a observação. E trago para os irmãos como a lição: observe enquanto você é observado. Que coisa tremenda são as crianças que estão sempre absorvendo o contexto que ela está inserido, o comportamento, o exemplo e os ensinos dos seus pais, não somente em palavras, mas também de suas atitudes. Será que você observa enquanto é observado? Era isso que Maria estava fazendo. Ela observava tudo o que estava acontecendo. Na série de eventos que esse texto nos traz, Jesus é anunciado por anjos. Jesus, de uma maneira especial, Deus traz a mensagem ao coração de Maria, dizendo que ele viria de Deus. O Senhor também, os anjos do Senhor aparecem aos pastores. Esses pastores vão até o momento do nascimento de Jesus e vêm e reconhecem em Jesus a salvação do mundo. Um tempo depois, Maria leva Jesus, cumprindo as suas obrigações, ao recenseamento. Também leva Jesus ao templo para apresentá-lo, para passar pelos rituais religiosos do povo de Israel. E ali ela então encontra-se com o profeta Simeão e também a profetisa Ana, que falam palavras sobre Jesus Cristo como a esperança da humanidade, como a salvação do mundo. E Maria observava tudo isso e guardava isso em seu coração. Meus queridos irmãos, somos desafiados a observar as nossas crianças no seu desenvolver cognitivo, físico, emocional, social, espiritual. Abraçar, cuidar de nossas crianças, observando enquanto você é observado. A inteligência espiritual é algo que tem sido agora discutido e tem se encontrado em uma plataforma científica, digamos assim. Foi algo trazido por um pastor chamado Adeilton Nascimento. E as empresas agora começam a falar sobre inteligência espiritual. Antes se falava de inteligência cognitiva, inteligência emocional, social, e agora começa-se a falar de inteligência espiritual. Por quê? Trabalhadores não são meras máquinas. Há um sentido na sua vida, há o motivo pelo qual ele se levanta todos os dias, e ali ele vai realizar o seu trabalho. E diante dos altos índices de suicídio nas empresas, começou então a se observar, mas aonde nós estamos errando? E começa-se a falar, principalmente no meio empresarial, sobre a inteligência espiritual. Tudo isso, meus queridos irmãos, nós temos em nossas obras-primas. Nós podemos perceber isso em nossas obras-primas. As nossas crianças se desenvolvem emocionalmente, fisicamente, socialmente, espiritualmente. E nós precisamos acolhê-las. Nós precisamos estar prontas. Assim como nós podemos observar essas coisas nelas, saibam também que elas estão observando. Um dia tão feliz na minha vida foi quando, depois de estar celebrando, em uma das primeiras vezes que eu estava celebrando a Santa Ceia, pude voltar à casa e ali o meu filho começou a me imitar e fazendo tudo do jeito que eu estava fazendo, até piada sem graça ele estava fazendo na hora que ele estava ali ministrando, porque muitos pastores fazem piadas sem graça, né? Uma vez perguntaram, mas por que os pastores fazem tanta piada sem graça quando falam nos seus sermões, ou essas piadinhas que os pastores fazem, né? E aí um pastor respondeu, a gente estuda isso no seminário, tem piadas 1 e 2 no seminário. Mas até as piadas que eu estava fazendo, meu filho estava imitando, até o dia que ele viu um cidadão, um cizinho, ministrando aqui os cânticos, dirigindo a igreja nos cânticos, e aí num outro momento, nós voltando a casa, lá estava ele montando com as suas peças de montar, um microfone,
com um pedestal, botando um dos sapatos social meu, do avô dele, e imitando o tio Cizinho na regência, né? Então começou agora a imitar na regência. Mas que coisa maravilhosa! Eles absorvendo tudo que a gente faz, até a maneira como a gente faz, e nos imitando. Os nossos filhos estão nos imitando, estão nos vendo. E nós precisamos estar prontos. Muito do que você é tem a ver com o que os seus pais pensavam ou pensam a seu respeito. Meus queridos, isso é um dado. Muitas pessoas, quando ingressam na sua vida profissional, quando ingressam na vida adulta, muito do que ela faz tem a ver com o que os seus pais pensavam ou pensam a seu respeito. O que os seus pais pensam ao seu respeito diz muito sobre aquilo que ela vai se tornar. E certamente, se os pensamentos dos pais não são os melhores, isso pode trazer tragédias ao coração do filho. Mas eu tenho uma experiência diferente. Quando meu primeiro trabalho, com 14 anos de idade, eu creio que eu já contei várias vezes, eu posso contar essa história milhões de vezes. Eu estava como, vamos dizer aqui, não sei se de repente como flanelinha que cuida dos carros, e precisava preencher aquela ficha. Então, houve um projeto para crianças de 14 anos que fizessem esse tipo de trabalho. Em um determinado momento, eu estava preenchendo uma ficha e cometi um erro. E ali no meu coração eu disse, o que eu vou fazer? Se eu rasgar essa ficha, eu que vou ter que pagar essa ficha. Então, eu deveria fazer uma nova. Mas eu posso, de repente, tentar uma outra solução. E naquele dilema, o motorista que tinha parado seu carro, estava esperando a ficha, eu acabei rasurando a ficha. Rasurando a ficha e entreguei a ficha daquela maneira no carro. O fato de rasurar a ficha, a polícia municipal, ao passar, ao ver aquilo, eles não pensam duas vezes, vão multar o carro. Então, infelizmente, aquele motorista levou uma multa por minha culpa. Então, lá estava, o fim do trabalho, estava retornando para prestar contas ao patrão, e de repente aquele motorista estava lá no escritório, junto ao meu patrão. E aí eu já me lembrei, poxa vida, foi o erro que eu cometi. E agora? Naquele momento o patrão se alterou. Ele se levantou a sua voz e começou a gritar comigo. Você é um ladrão. Você tem roubado a nossa empresa, você tem feito isso, aquilo outro, palavras de baixo calão. O motorista que recebeu a multa começou a ter pena de mim. As lágrimas começaram a descer. Eu falei, contei a verdade. Falei, não sou ladrão. É a primeira vez que eu faço isso, mas eu me confundi com a data e acabei rasurando. Não, você é um ladrão, você é aquilo outro. Estava arrasado. E naquele momento, pedi perdão ao motorista, a empresa tomou a multa sobre si e tomou a responsabilidade da multa. Mas o patrão disse, para ver se você vai continuar no trabalho, você deve trazer o seu pai essa tarde aqui. Você vai ter que trazer o seu pai, e depois de conversar com o seu pai, nós vamos ver se vamos continuar com você. Tenta imaginar o que foi para mim voltar do trabalho até o meu pai e ter que explicar, e ter que falar sobre aquele momento. Eu estava sem estrutura, eu jamais tinha sido acusado daquela maneira, jamais tinha enfrentado tamanha fúria. E quando eu cheguei ao meu pai, eu falei, pai, eu vou te contar a verdade. O que eu fiz foi isso. Mas o patrão se levantou e foi falando dessa outra maneira. Meu pai falou, você está falando a verdade? Estou. O mais importante é isso, meu filho. Naquele momento ele orou comigo e falou, nós vamos conversar com o seu patrão. Nós voltamos então, e eu sem saber o que seria da minha vida naquele instante, desesperado, meio que sem estrutura. E quando nós chegamos para a reunião, sentei junto com meu pai,
e ali o patrão começou a falar. A primeira palavra do patrão, ao dizer: o seu filho tem roubado, o meu pai o interrompeu. O meu filho já contou a história, eu conheço ele, eu sei o que ele fez e o que eu acredito é nele. Se o Senhor quer acusar ele de outra coisa, eu não sei o que o Senhor vai fazer. E naquele momento o patrão respirou fundo, olhou para mim, olhou para o meu pai. Falei: eu não esperava nem que o Senhor viesse aqui, porque geralmente quando a gente fala para o garoto trazer o pai, no outro dia ele nem vem para o trabalho. Nós precisamos de pessoas assim. Ele cometeu um erro, nós vamos perdoar o seu erro e ele vai poder trabalhar. Meus irmãos, eu conto isso porque o que significou na minha vida o fato do meu pai se levantar e me defender e dizer: o meu filho eu conheço. Ele, eu tenho estado com ele todos os dias. Eu sei quem ele é. Ninguém precisou explicar para o meu pai o que eu sou e como eu deveria proceder, porque ele já me conhecia. Ele me observava, ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu contei a verdade. Que lição preciosa! Você tem observado o seu filho, você conhece o seu filho, ao ponto de que, ainda que o mundo tente acusá-lo, você pode olhar nos olhos dele e acreditar nele. E, meus irmãos, é sem palavras para descrever para os irmãos o que significa o pai acreditando em você, o pai tendo pensamento ao teu respeito desta maneira. Também trago como lição que nós, enquanto pais, em nossa relação com nossos filhos, somos chamados a aprender enquanto ensinamos. Somos chamados a aprender enquanto ensinamos. Maria, José ensinava Jesus, Maria e José acompanharam Jesus, levaram Jesus até o templo, levava Jesus para os cultos no templo, mas também aprendiam através de Jesus. Sabia que Jesus era a obra-prima de Deus, que estava ali também a ensinar aos seus corações. Nós somos desafiados a ensinar, mas ao mesmo tempo aprender, e nós temos muito a aprender na nossa relação com os nossos filhos. Tinha na minha infância vários episódios em que eu acordava assustado. Meu pai é carreteiro, e vocês tentem imaginar, aqueles que conhecem a profissão, como uma noite de sono é importante para eles. Mas eu acordava assustado por várias noites, e eu me lembro que a minha mãe cutucava meu pai: vai lá falar com ele. E uma dessas vezes o meu pai sentou comigo na minha cama, no meu lado da minha cama, falou: filho, o que está acontecendo? Eu disse: pai, eu tive um sonho ruim. Filho, quando sonhos ruins acontecerem, ore a Deus. Talvez você está precisando e Deus vai te responder. Talvez seja alguém que esteja precisando e Deus vai te responder. E ali ele orou comigo. Aquela lição ficou comigo. Eu tinha 10 anos de idade. E uma certa feita ele estava em viagem e eu novamente acordei. Meus irmãos, eu me lembro como se fosse ontem. A gente dormia na sala, eu e meus 2 irmãos, e na nossa sala tinha aquele videocassete, né? Naquela época do videocassete, com a hora enorme, iluminando a sala inteira. Eu acordei assustado e tive um sonho. No sonho, meu pai estava dirigindo e havia uma cobra dentro da cabine do caminhão. Me lembrei das palavras do meu pai. E a hora, esse detalhe foi algo que marcou a minha vida. Quando eu olhei para o videocassete, estava 2h59. E esse detalhe é importantíssimo. Naquele dia, naquela mesma noite, eu orei 2h59 pelo meu pai. Tive o sonho, uma cobra dentro da cabine. Meu pai me ensinou, eu vou orar por ele. O meu pai ligou para minha mãe no dia seguinte e ele estava estacionando o caminhão em uma empresa. Ele foi fazer um descarregamento na Bahia.
Chegou na empresa, os guardas nos portões, os caminhoneiros todos estacionados, tudo na ordem. Então ele estacionou o caminhão, desligou, cumprimentou. No momento que ele desce então no caminhão, os guardas pegam suas armas e falam: você vai ali, junto com seus companheiros, você está sendo rendido. E naquele momento, 2h59 da manhã, ele estava na sala com os demais caminhoneiros. Um dos caminhoneiros começou a passar mal e um dos bandidos, que estavam disfarçados de policiais, de guardas, das pessoas da empresa, atiraram dentro da sala, reclamando do barulho. E a bala passou perto do meu pai. E teve essa experiência de ser assaltado, e logo após, eles diziam: nós estamos com um dos seus colegas na estrada, e se a operação que nós estamos fazendo der errado, nós vamos matar todos vocês. Aconteceu que a polícia acabou prendendo todos os bandidos, e eles foram embora e largaram os caminhoneiros trancados dentro daquela sala. 2h59, eu estava orando pelo meu pai. 2h59, ele estava passando por essa experiência. Eu sei que ele deve estar assistindo, talvez ele até comenta aí nos comentários, se ele quiser, dos detalhes. Mas esse dia eu me lembro como ontem, e aquele videocassete na sala, com o horário, estava para mim como ontem. Somos desafiados em nossa relação com os nossos filhos a aprender enquanto ensinamos. Aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos também está ensinando ou reensinando aos nossos corações. Esse texto também nos chama para o seguinte: conte inteiramente com Deus, se apresentando como alguém em que Ele possa contar. Conte inteiramente com Deus, na criação dos seus filhos, conte com Deus. É falado tanto quando é apresentado aqui, nos nossos cultos, as crianças são apresentadas, nós temos sempre a oportunidade de aprender, o pastor nos ensina sobre o que significa aquele momento, e há uma palavra que é sempre dirigida para os pais. Eu tive esse privilégio, por 2 vezes, ouvir essa palavra, ao dizer, vocês estão assumindo um compromisso diante da igreja, de estar educando, de estar compartilhando, ensinando o caminho de Jesus Cristo aos seus filhos, e os pais aqui, diante da igreja, respondem sim. E a palavra que segue sempre a esse compromisso: com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, vocês irão conseguir. E Deus está para nos ajudar. Nós temos que contar com Ele na criação dos nossos filhos, mas também temos de ser pessoas em que Ele possa contar. Paralelo a este texto, a narrativa de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 20, nós vemos a atitude de José. As atitudes de José junto à sua esposa são também atitudes que nos ensinam profundamente, de pais que contavam com Deus na maneira de conduzir o seu filho, ao mesmo tempo que se apresentavam como servos em que Deus podia contar para cuidar dos seus filhos. Se nós entendemos que os nossos filhos são heranças do Senhor, são empréstimos que Deus nos deu para abençoar as nossas vidas, nós temos que contar com a graça dele para cuidar dos nossos filhos. Assim também como nós temos de ser pessoas, servos do Senhor, prontos a fazer o que for necessário, ser pessoas em que Deus possa contar no que diz respeito à criação dos nossos filhos. E neste texto de Mateus, capítulo 1, versículo 20, o Senhor se apresenta a José. Primeiramente, a todo o enredo. José hesitou por um momento em saber que Maria estava grávida, ele quis sair, e talvez como um meio, uma maneira de interpretar esse texto, talvez como uma maneira de proteger Maria, ele queria simplesmente sair sem denunciar Maria, que estava grávida. Isso poderia acarretar o apedrejamento de Maria, desde que ela se apresentasse sendo virgem, sem jamais ter
tido relação com nenhum homem, prometida em casamento a apresentar-se grávida, como Maria poderia se explicar? José queria sair às escondidas e sem deixar-se perceber que Maria estava grávida, sem denunciar Maria. Mas o anjo do Senhor aparece a José dizendo: não tenha medo em tomar Maria como sua esposa. Ele ouve a voz do Senhor. Mais à frente, Herodes, furioso por conta das profecias, por conta da vinda de Jesus, também ameaçava matar as crianças. E o anjo do Senhor aparece a José e Maria, dizendo que eles tinham de ir ao Egito e ficar lá por um tempo determinado. Eram pessoas que contavam com o Senhor para como cuidar do seu filho, mas também pessoas em que Deus poderia contar. Nós tivemos uma experiência e o nosso filho mais velho, nós dizemos que ele é muito sensível espiritualmente. Nós estávamos numa casa nova, estávamos estreando, seria a nossa primeira noite naquela casa. Depois de receber visitas, de orar com o pessoal, nos preparamos então para dormir. E eu me lembro como se fosse ontem, nós havíamos trancado toda a casa, fizemos questão de olhar todas as fechaduras. A porta da cozinha, por exemplo, ela tinha 2 trincos, com um cadeado em cada um deles, além da fechadura da porta. E nós conferimos tudo isso, e ali iríamos então passar a primeira noite naquela casa, diante do trabalho que a gente ia começar. E o nosso filho não parava de chorar. Nós então colocamos o seu berço ao nosso lado. A minha esposa tentando de todas as maneiras acalmá-lo, tentando de alguma forma ver o que estava acontecendo, se ele estava com alguma dor, e ele não parava de chorar. Tentávamos colocar a dormir, brigamos para ele ir dormir, e sem entender o que estava acontecendo. Até que em um momento, a gente parou para observar, não, tem alguma coisa estranha. E no berço ele estava na direção que dava para a porta da cozinha. E por que ele está chorando, desesperado, e olhando só para a porta da cozinha? E aí a minha esposa sabiamente falou: vai lá conferir. E quando eu, já de longe, eu olhei para a porta da cozinha, a porta estava arreganhada. Todos os trincos abertos, os cadeados abertos e a porta arreganhada. A gente sem entender como isso tinha feito. Nós tínhamos acabado de dispensar visitas e tinha conferido todas as fechaduras. O nosso filho estava lá chorando. Nós já tínhamos tomado todas as providências possíveis, mas entendemos naquele momento o quão a batalha que nós estávamos enfrentando, por causa do trabalho que a gente ia iniciar. Entendemos a sensibilidade do nosso filho. E depois de trancar a porta, nós oramos mais uma vez, consagrando a casa. Conte inteiramente com o Senhor, da mesma maneira que Ele conta conosco. Ore por seus filhos, seja sensível aos sentimentos dos seus filhos, à sensibilidade dos seus filhos. E por último, as expectativas de Deus quanto aos seus filhos são as expectativas do mundo, porém o mundo ainda desconhece. Lucas, no capítulo 1, versículo 46, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreendiam o que ele estava dizendo. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Meus queridos, as expectativas de Deus quanto aos nossos filhos são as expectativas do mundo, porém o mundo desconhece. O mundo precisa saber que os nossos filhos são a obra-prima que Deus nos deu, o projeto que Deus tem para a restauração do mundo, para anunciar ao mundo o quanto Ele nos ama. O nosso dever como os pais não é escolher a melhor profissão para eles,
E isso a gente vê muito comumente. Pais que já desde criança tentam idealizar o que o seu filho vai ser, qual é a profissão que ele vai seguir, sem mesmo observar qual é a sua vocação. Não é esse o nosso dever como pais. Não é escolher a melhor profissão para os nossos filhos. É orientar em Deus qual a vocação dele para o seu filho. O Sócrates, o filósofo grego, dizia: onde as necessidades do mundo se cruzam com as suas capacidades, aí está a sua vocação. Nós devemos perceber, nós devemos entender que aos nossos filhos não devemos escolher a profissão que melhor lhe aprover, a profissão que sente, que o seu coração sente, aquilo que você deseja que o seu filho seja, mas acima de tudo estar sensível em Deus a perceber qual é a sua vocação, e a sua vocação ir de encontro com as necessidades do mundo. Uma palavra que acompanha muito o nosso ministério, que nos foi dado antes mesmo do nosso primeiro filho nascer, dizendo: antes de Deus chamar vocês, Ele já tinha em mente os seus filhos. O Senhor já tinha em mente os seus filhos. E quando o nosso filho veio a nós, isso foi recente, ele se apresentou para nós e disse: pai, eu posso ser um missionário? Eu sou um missionário, pai? Antes ele perguntou: vocês são missionários, não são, pai? Sim, nós somos missionários, nós temos uma missão e nós procuramos cumprir essa missão. E eu posso ser um missionário? Claro que você pode, filho. Eu quero ser um missionário como vocês. Eu quero ser um missionário como vocês. Estar sensível à vocação que Deus tem para o nosso filho. Essa frase foi de Alicia Macedo, da Ultimato. Estamos de viagem agora. Quero concluir então, meus queridos irmãos, diante de tudo que foi compartilhado, a você filho, a você pai, todos vocês que escutam essa mensagem nessa manhã, crianças amadas ou rejeitadas, amparadas ou desamparadas, planejados ou adotados, independente da sua circunstância, há algo primordial de Deus através de nossa relação paternal. Nossas crianças são a obra-prima que o Senhor nos deu para aprofundar nossa relação com Ele. Você tem buscado observar, aprender a linda e profunda mensagem que Ele nos dá através de nossas crianças? É possível, enquanto filhos, enquanto pais, ver em nossa relação familiar o quão sagrado e infinito o amor do Senhor por nós. Eu creio que esse é o esforço do ministério desta igreja, do ministério infantil, apoiado pelos demais departamentos de nossa igreja. Não deixe que nada o impeça de ler o mais lindo poema de amor que o nosso Criador nos dedicou através da pureza de uma criança. A obra-prima que, ao procurar ser acolhida por seus pais, traduz em nossos corações o quão lindo, maravilhoso, doce e puro amor o Senhor tem por nós. Basta olhar para uma criança. Os braços do Pai Celestial jamais deixou de estar estendido à criança inocente que um dia fomos e ainda podemos ser. As crianças, obra-prima de nossa relação com Deus. Que Deus em Cristo abençoe essa mensagem em nossos corações, continue ministrando em nossas vidas e que nós sejamos sensíveis à ministração que o Senhor tem para nós, através da obra-prima que Ele tem colocado em nossas vidas. Deus os abençoe. Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta.
noite escura desenhou a clara lua, misturando que era amor. O maior pintor do mundo está vivendo a minha história. E ela não te amou. A cruz foi o que te separou. O maior pintor do mundo está vivendo a minha história. Obrigado, crianças, pelo vídeo. Saibam que vocês são obra-prima do nosso Deus. Vamos ler a nossa final do nosso culto agora. Leiamos todos. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Isaías 54, 13. Agora nós vamos ter um vídeo com todas as crianças do nosso departamento infantil, para a gente poder relembrar cada rostinho que a gente está morrendo de saudade. E no final vamos ter uma mensagem muito importante da Giovana, para vocês poderem lembrar que logo, logo a gente vai estar junto, tá bom? E no final o nosso pastor vai estar encerrando o nosso culto.
te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Babinho, hoje vai empatar. Um beijo. Meus irmãos, nós já vamos para 7 meses, né? Esse nosso procedimento de culto online. Eu fico pensando quando a gente poder rever as crianças 7 meses depois. A gente tem algumas ideias, a gente vê algumas fotos, mas nunca é a mesma coisa como o ver ao vivo, né? Mas nós agradecemos a Deus, porque as crianças continuam sendo guiadas, dirigidas, assistidas pela igreja, através do seu culto infantil, das tias, da liderança. Nós somos profundamente gratos por isso. Agradecemos a Deus, palavra muito oportuna, pertinente, do pastor Tiago, um jovem pai, né, mas que tem autoridade na palavra de Deus, na vida que leva com a sua esposa e seus filhos, para nos trazer o que trouxe nesta manhã de ensinamentos tão preciosos. Vamos orar então, irmãos, encerrando esse culto. Senhor, obrigado pelas crianças da tua igreja, pelas crianças de todos os que estão agora nos assistindo, pelas famílias que têm ligações conosco. Obrigado pelas crianças que nós conhecemos através da vizinhança, através das escolas dos filhos e dos netos. E, meu Senhor, tem misericórdia das nossas crianças. Tem misericórdia das nossas crianças. Tem misericórdia das nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém.